Você já parou pra pensar o quão perto tá da beira do seu próprio abismo moral? Das maiores atrocidades históricas até seu colega de trabalho que falou mal de The Office semana passada, a humanidade parece ter uma grande afinidade pela crueldade. Muitas vezes somos rudes, indiferentes e até sádicos, mesmo quando isso não nos traz benefício nenhum. E sabe o que é mais perturbador? Às vezes esse comportamento vem de quem você menos espera. Às vezes você vê uma pessoa bondosa e generosa se tornar um monstro bem diante dos seus olhos. E às vezes essa pessoa somos nós. Eu sei que você, caro ser humano que me assiste, assim como eu, gosta de se considerar uma pessoa boa. Talvez você devolva carteiras que encontra na rua. Talvez você ajude abrigos de animais nos fins de semana. Talvez você doe suas roupas para quem mais precisa. Porém, vamos ser sinceros por um momento. Só entre a gente aqui, você já pegou algo que não era seu só porque sabia que não tinha ninguém olhando? Quem nunca, né? Uma caneta do hotel, um Wi-Fi do vizinho, uma faca do Outback. Tem louco pra tudo nesse mundo. Eu sei que parece bobeira, mas é exatamente assim que começa. O caminho pro mal não começa com uma decisão grandiosa de se tornar o Lex Luthor. Ele começa com pequenas transgressões aparentemente sem importância. Você pode pensar que é imune a essas coisas, o Superman da moralidade. Mas a história e a ciência nos mostram algo bem diferente. Sob as condições certas, qualquer pessoa, não importa quão gentil, justa ou bondosa, pode se tornar algo que um dia julgou monstruoso. Nosso senso de moralidade é muito mais frágil do que a gente imagina. É tipo aquela resolução de ano novo: eu vou fazer academia esse ano e eu vou ficar shapeado. E na segunda semana do ano já foi por água abaixo. E o grande problema é que a maioria das pessoas só percebe que está mudando quando já é tarde demais. Entender esse processo é fundamental, porque só assim que a gente pode evitar que isso aconteça com a gente e com as pessoas ao nosso redor. Mas então, como as pessoas boas se tornam monstros? A ideia de que o seu caráter é imutável, sua moral inabalável e que você é sempre a mesma pessoa maravilhosa em todos os momentos da sua vida é pura ficção. Quem você é não é algo determinado, esculpido em mármore como Davi de Michelangelo. Tá mais pra um castelo de areia, um nominho que você escreve na praia, que vem o vento e leva, ou vem o mar e destrói tudo. Que metáfora maravilhosa, né? Mas é algo que muda constantemente com as decisões que você toma e com o ambiente ao seu redor. Pensa comigo, como você age junto dos seus amigos é igual à maneira que você age quando tá cercado de crianças? Se você não for o completo maluco, é claro que é diferente. Porque o ambiente importa. O ambiente molda como a gente age, muito mais do que a gente imagina. E aí que vem a pegadinha. Quando a gente tenta compreender um comportamento bizarro, tipo um serial killer da vida, a gente sempre leva pra parte interna. É a personalidade, a mente, a genética. Ted Bundy, Suzanne von Stoff, Maníaco do Parque, é tudo um bando de maluco psicopata. Pronto, você tem sua resposta na sua caixinha e o problema está resolvido. Só tem um pequeno probleminha. A ciência descobriu que muitas vezes o catalisador real está no mundo externo. Mostre-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Lembra da sua adolescência? Todo mundo usando as mesmas roupas, ouvindo as mesmas músicas, falando tudo igual. Tipo um exército de clones procurando aceitação. Adultos fazem a mesma coisa, só que agora chamam de networking e dress code. O problema surge quando esses grupos começam a mostrar seu lado mais sombrio. Protegidos pela manada, indivíduos normais conseguem fazer as coisas mais atrozes. E existem 2 experimentos científicos que ilustram muito bem isso. Década de 60. Você foi convidado para um estudo sobre aprendizagem, que posteriormente ficou conhecido como o experimento de Milgram. Nele, você vira o professor e deve aplicar choques elétricos em um aluno a cada erro cometido. Os choques vão ficando cada vez mais fortes. O aluno do outro lado grita, chora, implora para que você pare. Você consegue ver claramente toda a dor e sofrimento nos olhos dele. O que você faz? 65% dos participantes, pessoas comuns como eu e você, aplicaram choque até a voltagem máxima, mesmo ouvindo os gritos de desespero. Mas por quê? A maioria dos participantes disse que continuou porque tinha um cara de jaleco mandando eles fazerem. Simples assim. As pessoas se convenceram. Eu tô apenas seguindo ordens, não é culpa minha. Eu não tenho escolha. E assim, jogaram sua moral pela janela, em nome da obediência. É assustador, mas você não viu nada ainda. Agora, a gente tem que ir pra prisão. Philip Zimbardo foi um psicólogo que dedicou sua vida ao estudo das circunstâncias específicas que podem transformar pessoas comuns e até boas em monstros. Ele chamou isso de efeito Lúcifer. Eu não preciso nem falar no que esse nome é baseado, né? Em 1971, o Dr. Zimbardo teve uma ideia genial: recrutar 24 universitários saudáveis e fazer um teatro de prisão por cerca de 2 semanas, só para ver o que ia acontecer.
Afinal, o que poderia dar errado, né? Ele transformou então o porão da Universidade de Stanford em uma prisão. Dividiu aleatoriamente os estudantes em 2 grupos. Metade virou guarda e a outra metade prisioneiro. E assim nasceu o famoso experimento da prisão de Stanford. O objetivo de Zimbardo e seu grupo de estudos era entender o que acontece quando o poder é distribuído de maneira desigual entre pessoas comuns. E adivinha só qual foi o resultado? O experimento se tornou um verdadeiro pesadelo. Os guardas começaram a assediar, humilhar e desumanizar os prisioneiros com uma crueldade que assustou todos os pesquisadores. Eles eram estudantes normais e saudáveis física e mentalmente na segunda-feira, e na sexta tinham se tornado monstros sádicos. O experimento foi interrompido em apenas 6 dias. E qual é a lição de tudo isso? As circunstâncias certas podem transformar qualquer um de nós em um instrumento de crueldade. E eu sei que você pode estar pensando agora, eu não faria uma coisa dessas, comigo seria diferente. Mas será mesmo? A verdade é que você, nem ninguém tem certeza disso. E isso é o mais assustador. Mas segundo o Dr. Zimbardo, o mal não nasce com a gente, ele é fabricado. E existe uma fórmula terrivelmente simples para isso. Bom, então agora é hora da gente descobrir qual é a receita para corromper uma pessoa boa. Infelizmente, essa receita é mais simples do que você imagina. A parte ruim é que os ingredientes estão por toda a parte. A parte boa é que agora você vai saber identificá-los. Lembra do experimento de Milgram? A fórmula é simples. Coloque alguém de jaleco dando ordens e pronto. A maioria das pessoas, por mais bondosas que sejam, vão obedecer até as últimas consequências. E aí vem aquela pergunta que incomoda. Com que frequência você questiona as autoridades na sua vida? Ou você simplesmente aceita que elas devem saber mais? Seu chefe, seu político favorito, aquele influencer que você adora. Qual foi a última vez que você parou para pensar? Será que isso que ele tá falando tá certo mesmo? Talvez seja hora de começar a fazer essas perguntas, porque a obediência cega a alguém é o primeiro passo para abandonar sua bússola moral sem nem perceber. O segundo ingrediente tem um nominho complicado: desindividualização. Mas o conceito é bem simples. Quando você sente que ninguém vai te reconhecer, estando em um grupo ou multidão, sua moral pode ir para o espaço. Você pode perder o autocontrole e ter comportamentos que não teria normalmente. Por que você acha que os vândalos usam máscaras? Os trolls da internet se escondem atrás de foto de anime. Quando você some na multidão, o seu monstro interno se sente à vontade para aparecer. E no mundo online, isso é ainda pior. As pessoas falam coisas que jamais diriam pessoalmente, porque se sentem invisíveis. Sentem que é impossível que elas sejam responsabilizadas por isso. E isso tudo que eu disse leva ao ingrediente mais importante. Não tem como fugir. Esse é o principal fator que transforma pessoas boas em monstros: a desumanização. Você convencer as pessoas de que os outros não são realmente humanos. Então quando você pergunta como você faz alguém cometer atrocidades, é simples. Você mostra que é vítima, não é como nós, não merece a mesma empatia. E a história nos mostra que isso é um caminho extremamente perigoso. Imagina um governante que pegou uma nação destruída pela guerra, recuperou a economia, acabou com o desemprego, fez o PIB crescer mais de 100% e praticamente dobrou a renda nacional. Ele era um homem que adorava arte, era gentil com as crianças. Ele foi ovacionado pelo seu povo. Só tem um pequeno detalhe: ele também foi responsável pelo Holocausto. Hitler ordenou a prisão dos judeus em campos de concentração. Tirou a vida de mais de 6 milhões de pessoas inocentes. Homens, mulheres, crianças torturadas e assassinadas apenas por não serem arianos. E até o fim, ele acreditou genuinamente que estava salvando a Alemanha de uma ameaça impura. Ele se via como o herói da história. E não se engane, esse não é apenas um caso isolado. Stalin promoveu grande crescimento industrial na União Soviética. Gerou milhões de empregos. No entanto, também mandou matar mais de 700 mil pessoas, prender milhões na Sibéria e foi responsável pela morte de 4 milhões de pessoas na Grande Fome Ucraniana. E ainda assim, Stalin se via como um herói, defendendo a União Soviética dos traidores. Percebe o padrão? As maiores atrocidades da história foram cometidas por pessoas que achavam estar fazendo o bem. E você pode pensar, isso é coisa do passado, a humanidade evoluiu. Será mesmo? Quantas vezes você já viu pessoas do bem justificando coisas cruéis? É para acabar com o fascismo ou com o comunismo. É para salvar a democracia. É para proteger as crianças. A necessidade de pertencer a um grupo é algo natural do ser humano. E existe hoje mais forte do que nunca. Quando você rotula alguém como inimigo, fica fácil justificar qualquer coisa. Porque quando você para de ver alguém como humano, você abre a porta pro seu lado sombrio. Ninguém acorda uma manhã e decide se tornar um monstro, gente. É um processo lento, alimentado por pequenos compromissos morais, obediência à autoridade e um crescente senso de nós contra eles. E para completar,
só falta o toque final. O ingrediente que falta nessa receita é criar a narrativa que te faça sentir como herói. As palavras viram armas, tortura vira interrogatório, terrorismo vira resistência contra o opressor, crimes contra a humanidade vira apenas uma cultura diferente. O que permite as pessoas acreditarem que são boas, mesmo quando fazem coisas terríveis, é a famosa dissonância cognitiva, que é o desconforto mental que a gente sente quando nossas ações contradizem nossas crenças. E aí o que a gente faz? Em vez de mudar nossas ações, a gente muda nossas crenças para justificar o que a gente está fazendo. Ao invés de admitir que errou, você diz, eu não tive escolha, ou eles mereciam, ou então é para um bem maior, para salvar a democracia, acabar com racismo, fascismo e comunismo. Assim, você continua se vendo como uma pessoa boa, enquanto age de uma maneira que antes considerava impensável. Mas o seu cérebro, ele não para aí. Quanto mais você se convence de que está certo, mais fácil fica demonizar quem discorda de você. Aí você começa a ter a ilusão de superioridade moral. Você não só justifica suas ações, você começa a se ver como superior aos outros. Como essa pessoa pode ser tão burra ou malvada a ponto de não entender essa coisa tão óbvia pra mim? Quanto mais do lado certo você se sente, mais cego se torna para suas próprias falhas morais. É por isso que a propaganda sempre pinta os adversários como monstros sem escrúpulos. Porque uma vez que você para de ver alguém como um ser humano, qualquer coisa pode ser justificada e, por vezes, até celebrada. E já que a gente está falando de como a propaganda manipula a gente, tem uma outra área que também sofre muito por manipulação: os investimentos. Compre agora, não perca essa oportunidade. É só clicar no botãozinho abaixo que é garantia de retorno. Para você não cair nesses golpes, você tem que fazer o que eu sempre digo aqui. Procure sempre estudar muito antes de investir em qualquer coisa. A educação é fundamental para você proteger a si mesmo, o seu patrimônio e o da sua família. E eu sei que dar o primeiro passo é muito complicado. Ainda mais quando a gente fala de produtos novos, como os ativos digitais e as criptomoedas. E é justamente para te dar mais confiança que o MB veio patrocinar esse vídeo com a campanha dos primeiros passos. Você vai abrir sua conta gratuitamente, que leva menos de 5 minutos. Você pode usar o QR Code que está na tela ou o primeiro link na descrição. E investindo pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma, em até 7 dias, você vai receber R$25 depositado direto na sua conta no MB, para investir da maneira que você quiser. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimentos, você não tem que investir em ativos digitais ou criptomoedas. Se você não se sente seguro para isso, estude bem tudo. Ações, criptomoedas, fundos imobiliários, tesouro direto, até a poupança. Saiba exatamente o que está acontecendo com seu dinheiro para você ter o controle dessa situação. Se você percebe que faz sentido para você investir em ativos digitais ou criptomoedas, o MB é a maior plataforma desse segmento na América Latina. São mais de 12 anos de história e mais de 4 milhões de clientes. Muito obrigado, MB, por patrocinar esse vídeo. Recapitulando, a receita completa, então, contém 5 ingredientes. Primeiro, encontre uma autoridade para obedecer. Segundo, suma no meio da multidão. Terceiro, desumanize o inimigo, nós contra eles. Quarto, crie sua narrativa, eu sou o herói. Quinto, sinta-se moralmente superior. Eles não têm visões diferentes, são burros ou malvados. Pronto, você tem a fórmula perfeita para transformar qualquer pessoa boa em um monstro. E o mais assustador é que você vê essa receita sendo aplicada todos os dias. Na política, nas redes sociais, nos conflitos religiosos e ideológicos. Mas se essas forças são tão poderosas, se o ambiente molda tanto quem somos, e qualquer um pode se tornar um monstro, isso significa que estamos condenados? Não, a gente não está condenado. Existe uma luz no fim do túnel. As circunstâncias podem nos corromper, mas também podem nos transformar em heróis. Mas calma, não é do jeito que você imagina. Não tô falando de ter força sobre-humana ou sair voando por aí. O heroísmo real não tem nada a ver com superpoderes ou grandes gestos épicos. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. E o primeiro passo para se tornar um herói é ser consciente. Aceitar uma verdade extremamente desconfortável. Você também pode ser o vilão. Somente quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade que podemos fazer algo para nos proteger desse caminho terrível. A consciência real começa quando você para de se ver como imune ao mal e começa a se fazer perguntas incômodas. Eu tô justificando algo que antes eu achava errado? Eu tô tratando alguém como inferior? Se o meu político, cantor, influencer favorito fizesse isso, eu ainda assim criticaria? Se alguém que eu odeio estivesse fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora, isso seria aceitável? Essas perguntas às vezes machucam, mas é exatamente por isso que elas funcionam. Questionar regularmente suas ações, motivações e justificativas te ajuda a permanecer conectado aos seus valores morais, mas a consciência por si só não basta. Você precisa entender que sempre tem uma escolha. É fácil ter princípios quando não custa nada. O teste real é quando fazer a coisa certa é difícil,
quando significa perder amigos, status, conforto, quando falar a verdade significa ser cancelado, quando resistir significa ficar sozinho. Nesses momentos é que se separa quem realmente tem caráter de quem só tem boas intenções no papel ou enquanto é conveniente. Embora nem sempre a gente possa controlar o mundo ao nosso redor, a gente pode sempre controlar nossa resposta a ele. A gente pode escolher a consciência ao invés da cegueira, a coragem em vez do conformismo, a empatia em vez da indiferença. E o mais importante, a gente pode reconhecer que essa batalha entre o bem e o mal acontece dentro da gente todos os dias, em cada escolha que fazemos. No experimento de Milgram, 65% das pessoas deram choque até o final, mas 35% disseram não. Por quê? Por causa da responsabilidade pessoal. Não importa quem tá mandando, não importa se todo mundo tá fazendo. Eu não vou fazer. Eu não acho isso correto. E atente-se a uma coisa muito importante. Eles não eram mais bondosos, mais resistentes ou melhores do que ninguém. Eles simplesmente escolheram assumir responsabilidade pelas próprias ações. O poder de resistir não é algo que simplesmente acontece. É algo que você tem que escolher a cada dia e em cada situação da sua vida. Só porque alguém tem uniforme, título ou fala com confiança, não significa que essa pessoa esteja certa. Você tem sempre o poder de dizer não, de ir embora, de resistir. E às vezes é só isso que você precisa para não cair no abismo. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua própria atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. Essa frase foi dita pelo Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que passou por 4 campos de concentração e perdeu praticamente toda a sua família no Holocausto. Mesmo nesses locais, onde sobreviver é o mais importante, ele viu prisioneiros judeus que, mesmo famintos e exaustos, consolavam os outros e dividiam seu último pedaço de pão. Não eram gestos épicos, não fazia sucesso no Instagram. Eram atos de um heroísmo silencioso, a prova de que é possível manter a bondade, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. É como disse Alexander Solzhenitsyn, a linha que separa o bem do mal não passa por estados, nem por classes, nem por partidos políticos, mas sim por cada coração humano. Essa frase ela resume tudo. A verdade é que você carrega as sementes do bem e do mal dentro de si. Nós somos contradições ambulantes, capazes de uma crueldade difícil de descrever e, ao mesmo tempo, de um heroísmo que enche nossos olhos de lágrimas. Tudo o que a gente falou até agora é mostrando a importância dos fatores externos nas ações que tomamos, de como o ambiente e as pessoas ao nosso redor podem influenciar quem nós somos e as escolhas que fazemos. No entanto, nós não somos folhas em branco, moldadas só pelo ambiente. A gente tem uma natureza biológica que também influencia nossas escolhas. Bom, então surge uma pergunta. Afinal, nós, seres humanos, somos bons ou maus por natureza? Vivemos numa época onde o algoritmo das redes sociais e os jornais de todas as emissoras nos alimentam com tragédia 24 horas por dia. Assalto, assassinato, corrupção, guerra, só o que há de pior no mundo. E aí é claro que você começa a acreditar que a humanidade está perdida. Que seu pai que votou no Bolsonaro, seu primo que votou no Lula, são pessoas que são totalmente diferentes de você em tudo. As redes sociais viraram uma máquina de criar inimigos invisíveis, pessoas que a gente amou a vida inteira, laços de confiança que foram alimentados por anos, décadas, desfeitas por uma porcaria de um negocinho desse tamanho. Fulano votou no Lula? Comunista. Ciclano votou no Bolsonaro? É fascista negacionista. A gente virou torcida organizada de político. E não só de político, de diversas áreas da vida. Todo mundo que pensa diferente de você, em qualquer aspecto da vida, virou um demônio que não merece respirar o ar que você respira. E isso se espalha pra tudo. Religião, classe, raça, gênero. Sempre tem alguém tentando nos convencer de que quem pensa diferente é automaticamente nosso inimigo. Nos colocam em caixinhas e depois dizem que quem tá em outra caixinha nunca vai nos entender. Só que isso é uma grande ilusão. E olha, não me entenda mal, tá? Eu não tô falando que a gente deve ignorar o mal, ou fingir que racismo, homofobia, autoritarismo, negacionismo e outras formas de discriminação não existem. Muito pelo contrário, a gente precisa combater isso sim, com muita força. Mas a questão é como. Martin Luther King disse uma vez que retribuir o ódio com ódio multiplica o ódio, acrescentando uma escuridão ainda mais profunda a uma noite já desprovida de estrelas. A escuridão não pode acabar com a escuridão. Somente a luz pode fazer isso. O ódio não pode acabar com ódio. Somente o amor pode fazer isso. A solução para vencer o mal nos outros não é com mais maldade, apontando dedo, gritando. Por mais tentador que seja fazer isso às vezes, eu sei que é. O ódio cega, mas o conhecimento, passado com amor e com insistência, traz luz e clareza, mesmo para as noites mais escuras.
E antes de você me achar um bobão inocente, pare e pensa um pouquinho. Você realmente acredita que metade do país acordou uma manhã e decidiu ser malvado? Que seu pensamento político, religioso ou de qualquer outra área da sua vida, sozinho, define totalmente quem você é como pessoa? A verdade é que somos muito mais parecidos do que as redes sociais, os jornais e os políticos querem que a gente acredite. Sua opinião política, sua religião, etnia, gênero ou time que você torce são apenas pequenas partes de quem você é. É tipo um trailer, só que vocês, meus bros e broas, são um filme. Você não é sua religião, seu voto ou seu gênero apenas. Você é um ser humano complexo, que contém tudo isso sim, mas transcende. Você é as experiências que viveu, os laços que criou, as escolhas que fez. Você é aquela pessoa que mesmo desolada, teve energia para confortar sua irmã no enterro do seu avô, que se emocionou vendo seu pai ensinar sua filha a andar de bicicleta. Porque no fundo, são essas experiências que realmente nos conectam uns aos outros. E sim, eu acredito que o ser humano é bom por natureza, mas não porque eu sou um otimista irracional e cego, mas porque a ciência me mostra isso. Tem diversos estudos de Harvard e Yale, da Universidade de Kyoto, com milhares de participantes, mostrando que nosso primeiro impulso, nossa reação instintiva, é cooperar e ajudar. Crianças pequenas, antes mesmo de aprenderem o que é certo ou errado, já demonstram comportamentos de ajuda e empatia. É como se a gente viesse com um GPS de bondade já instalado. O problema é que às vezes a gente esquece de usar. Mas aí, você pode estar pensando, se somos todos tão bons assim, por que o mal domina as manchetes e as redes sociais? A resposta é mais óbvia do que parece. Porque não é o nosso natural. Você já viu alguma notícia assim? Marido canta pela janela para a esposa que está internada. Amigos e vizinhos celebram a volta de adolescente que terminou a quimioterapia. É claro que não. Isso não é notícia. Isso não choca. Existem inúmeras pessoas dando dinheiro, tempo, arriscando a própria vida apenas para ajudar outras pessoas, sem querer nada em troca, sem se preocupar se tem alguém vendo. E se você não acredita em mim, tá tudo bem. Mas pense o seguinte, o que é mais contagioso? A maldade, que precisa de receita para nos corromper, ou uma gargalhada, que basta acontecer para todos irem juntos? Um gesto de cuidado, que não precisa ser dito e é naturalmente replicado. A verdade é que a bondade é naturalmente contagiante. O problema é que a maldade faz mais barulho. Eu não vou mentir pra você. Somos sim capazes de atrocidades que desafiam qualquer explicação e a história tá aí pra provar. Somos a mesma espécie que inventou a bomba atômica, mas também que desenvolve vacinas que salvam milhões de vidas todo ano. O efeito Lúcifer nos mostra exatamente isso. Carregamos as duas possibilidades dentro de nós. E isso é o que nos torna humanos. A capacidade de escolher entre o bem e o mal é o que dá valor moral às nossas ações. Porque se a gente fosse programado apenas com a capacidade de fazer o bem, nossa bondade não teria mérito. Se a gente fosse destinado a simplesmente fazer o mal, não teríamos esperança. Mas nós somos livres para escolher. E é aí que mora a nossa grandeza e a nossa responsabilidade. É por isso que esse vídeo tem a receita do mal. Porque você precisa estar consciente do que está acontecendo. A maldade precisa ser construída, fabricada, alimentada. Todo dia, em cada pequena atitude sua, você decide. Eu vou alimentar o lado bom ou ruim dentro de mim? No trânsito, quando alguém te fecha? Na internet, quando você vai comentar algo? Nas conversas em família, quando os ânimos se exaltam? Você lembra, eu comecei esse vídeo perguntando o quão perto você está do seu próprio abismo moral? Agora você sabe a resposta. A distância é de apenas algumas decisões cotidianas. São nesses momentos pequenos e por vezes invisíveis que você decide quem realmente é. E não importa quantas vezes você errou antes, você pode agir diferente hoje. Porque agora você conhece o jogo, sabe os ingredientes que compõem a receita. A obediência cega, o anonimato, a desumanização, a narrativa heróica e a superioridade moral. E quando você vira esses ingredientes sendo misturados na política, nas redes sociais, no trabalho, até mesmo dentro da sua própria cabeça, você vai parar, pensar, questionar e agir da forma que você acha melhor, não como os outros esperam. Você não é mais um rosto perdido, seguindo ordens cegamente. Você está consciente das forças que podem te arrastar para a escuridão. Não é a perfeição que nos define, mas nossa capacidade de reconhecer nossos erros, aprender com eles e ter responsabilidade pelo que fazemos. E talvez seja exatamente isso que nos torna extraordinários. Porque no final das contas, a pergunta não é se você é uma pessoa boa ou má, se você vai ou não se tornar um monstro. A pergunta é que tipo de pessoa você decide ser hoje.